Tá? Bom, pessoal, aqui na tela do Moodle, vamos ver se está todo mundo assistindo. Aqui embaixo, se alguém não está conseguindo ver, me avise, por favor. Também não sei se o Meet está funcionando legal. Na aula referente a hoje, 13 de setembro, tá? Aula de Desenvolvimento Sustentável 2, que é a continuação daquela de antes das férias. Tá? Tem a trilha de slides que eu vou explicar para vocês agora, tá? E tem 4 textos. Esses 3 primeiros textos, pilares da sustentabilidade, que são os pilares que a ONU definiu como sendo os pilares do desenvolvimento sustentável, que são o quê? O desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. São 3 coisas que vocês vão ver melhor explicado daqui a pouco, quando eu começar a dar exemplos. Né? Uma coisa quando a gente fala na teoria, fica tudo muito fácil e sem graça. A melhor coisa é dar exemplos concretos para entender o que significam essas coisas. Tá? Então está bem explicadinho aqui, um texto assim de uma página e pouco, né? Tirado de um site bem legalzinho. Depois tem uma crítica a esse modelo, que é uma visão de um conhecido militante chamado Leonardo Boff, ex-padre, né? Ex-frei, um tipo de padre, que depois entrou basicamente no mundo da política. E ele faz uma crítica a essa visão da ONU aqui. Ele faz uma crítica essencialmente dizendo que é uma visão muito econômica e pouco social. Lendo o primeiro texto e lendo o segundo, vocês vão ter uma ideia clara do que é um e do que é outro. Né? E também é um texto bem curto, bem rapidão, assim, sabe? Não é um texto difícil de entender. Esse terceiro texto, que a gente não vai comentar hoje, ele é um texto irônico. O cara fala coisas sérias, tá? Ele fala coisas sérias, mas ele faz uma ironia com a ideia de que as pessoas se preocupam muito com o meio ambiente e esquecem de ver ele no seu dia a dia. É bem interessante o texto, sabe? Apesar de uma linguagem meio... Não é brincalhona a palavra, ele faz umas ironias, assim, mas ele passa conteúdo legal. Esse último texto aqui, que é o texto... todos esses textos são curtos. Agora, esse aqui é um texto muito longo. Esse aqui é um artigo científico. Ele não está aí para ser decorado nem nada. É que futuramente, nas próximas avaliações, eu pretendo fazer perguntas com base nesse material para vocês consultarem. Não é para vocês decorarem, né? É para vocês, não. O que ele está falando aqui nessa pergunta? Eu vou lá dar uma olhadinha naquele texto. Aí vai estar ali indicado, tem subtítulos, qual é a parte. Então é meio que um texto de consulta. E é interessante aí porque é um estudo de caso. Ou seja, como é que se aplica na prática o conceito de desenvolvimento sustentável na plantação, na produção de arroz. Eu pretendo passar outros estudos de caso para vocês verem, porque às vezes fica só na teoria, parece que aquilo nunca é realizado. Mas não, existem casos de desenvolvimento sustentável na prática, e esse da produção de arroz aqui é bem interessante, né? Desta produção, e depois a gente mais futuramente nós vamos destrinchar esse texto. Aquele texto lá, naquela página que o cara fala, assim, assado, como é que ele produz o arroz, é interessante isso, tá? Bom, então é o seguinte, aqui nós temos material para vocês baixarem, tá? Tu clica aqui, daí tu vai lá à direita, na setinha, faz o download para te pesquisar. É bem fácil, tá bom? Bom, então este primeiro arquivo aqui, legal? Nós vamos falar dele agora. Vamos ampliar aqui. Bom, desenvolvimento sustentável 2. Legal?
Aqui nós temos duas imagens de satélite. Ela é um pedacinho da América Central. Tá? Isso aqui é o Golfo do México, em azul, e aqui está. Essa é a imagem de satélite em 1975. Tá? Aqui tem um país chamado Belize, e aqui tem outro país chamado Guatemala. A fronteira deles está bem sutil aqui, que é essa linha, meio apagada. Tá? Bom, aqui está a realidade em 2007. Aqui está um país chamado Belize, basicamente mantendo a sua vegetação original, e aqui o país chamado Guatemala, quase todo ele devastado. Aqui nós temos um exemplo claro de preservação ambiental e de destruição ambiental. Ah, professor, então dá para falar que Belize, que estaria a leste, aqui, teve um desenvolvimento sustentável? Eu não sei dizer só pela imagem. Pela imagem eu sei que houve preservação da vegetação, da biomassa, mas eu não posso dizer que houve um desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque eu não sei dizer se houve um desenvolvimento econômico, se houve geração de empregos, eu não sei dizer se os índices de saúde da população, de acesso à educação, etc., de consumo também, de habitação, melhoraram. Então, pela imagem, eu tenho um dado, a preservação da vegetação. É isso que eu tenho. Só isso. Então, é sempre bom lembrar que o conceito de desenvolvimento sustentável ele se baseia num tripé, em 3 pés, correto? O econômico, o social e o ambiental. Tá legal? Claro que, provavelmente, a Guatemala teve um desenvolvimento bem destrutivo e, pelo que eu sei de Belize, mas isso são informações adicionais que eu tenho, ali tem uma atividade turística mais significativa, etc. e tal, e provavelmente eles aproveitaram o fato de estarem banhados pelo Golfo do México aqui para desenvolver essa atividade turística. Mas isso é uma coisa que, pela imagem de satélite, a gente não deduz. Tu tem que ler a respeito, depois tem que ir atrás da informação, tá? Mas pela imagem a gente não deduz se houve desenvolvimento sustentável. Agora, observa aqui. Isso aqui é um gráfico mostrando o custo da energia solar, né? Aquela energia feita por coletores solares nos telhados das casas, e aqueles por grandes cataventos, né? Wind, vento, né? Produção de energia eólica, que é dos ventos, e solar, correto? Quando começou a se falar sobre isso, lá nos anos 70, né? Porque essa discussão ambiental é do final dos anos 60, tá? Se dizia muito claramente isso. Essa energia não vai vingar. Por quê? Porque ela é muito cara. Porque não tem sol sempre nos lugares. Porque nem todo lugar tem vento. Tudo isso era verdade. Era verdade. Mas o que acontece? Graças às baterias que são adotadas hoje em dia, tu consegue conservar muito dessa energia gerada. Entendeu? E, claro, uma coisa que tem que ficar claro para todos, né, é que a produção de energia ela não deve ser só a partir de uma fonte, mas ela deve ser de várias fontes integradas. Porque realmente, se tu está num lugar que tem pouca nebulosidade, poucas nuvens, é mais fácil gerar energia solar. Mas provavelmente não vai ter muito vento, porque é uma região com menos vento, por isso tem menos nuvens. Tá? E vice-versa. Lugares com muita nebulosidade, muitas nuvens, já não tem uma grande produção de energia solar. Então, é bom que, por exemplo, um país, ou uma região, um estado, ele tenha uma diversificação da sua matriz energética. Mas o que esse gráfico está revelando, que é o mais interessante, é que em menos de uma década, de 2009 a 2018, o custo da energia solar, né, em dólares por megawatt-hora, né, caiu bastante, observa, caiu brutalmente a energia solar e a energia eólica também. Né? Já coal, que é carvão, e nuclear subiram, né? E gás caiu também, mas não tão significativamente. Né? E o gás natural, apesar dele ser poluente, ele é bem menos poluente que o petróleo e que o carvão. Né? Se a gente pudesse substituir todas as usinas geradoras de energia elétrica movidas a carvão no mundo por gás natural, tu teria uma redução de 70% da poluição atmosférica. Então, às vezes, para um planejador, para um administrador, que é o caso de vocês, sempre lembrem dessa frase, tá? É uma frase que diz assim: o ótimo é inimigo do bom.
Na verdade, o ideal, o correto seria: o ideal é inimigo do bom. Porque tu tem um ideal. É bom as pessoas terem ideais, terem metas, mas elas não podem se prender e não fazer nada porque tu não consegue atingir o ideal. É melhor tu fazer algo do que não fazer nada. Basicamente é isso que diz essa frase. E por que é importante isso? Porque se tu não consegue, num país, substituir a energia termoelétrica de carvão, como na China, por solar ou por vento, que substitua por gás. Né? Isso, na verdade, já estão fazendo, tá? Mas não é da noite para o dia que tu substitui tudo. Né? Mas é bem melhor que se faça algo que reduza substancialmente a poluição do que não fazer nada. Né? Embora a solar e a eólica dos ventos sejam ideais, porque elas são praticamente limpas. Né? Aqui também o custo das energias renováveis, renewables, né? Está caindo rapidamente. Né? A energia eólica, offshore, quer dizer aquela que fica no oceano. Como assim no oceano? Existem ilhas artificiais com cataventos implantados. Por exemplo, no litoral norte do Nordeste, ali onde está o Ceará, eles têm isso. Eles têm cataventos localizados em plataformas no oceano, porque lá tem um vento constante. A geotérmica, que vem de regiões onde existem muitas erupções vulcânicas, isso aqui é muito adotado na Islândia, né? A hidroelétrica caindo também, painéis solares, a energia eólica dentro do território, dentro do continente, como, por exemplo, tem muito no Rio Grande do Sul. Quem vai para aquela região de Osório, vê aqueles gigantescos cataventos, aquilo lá é gigantesco, viu? A gente vê de longe e pensa que é tamanho de um edifício normal. Não é, não. Uma vez eu vi uma pá daquelas no catavento daqueles transportado por caminhão, eu fiquei de queixo caído. O negócio era assim, cara, um caminhão em várias caçambas, assim, carretas, né? Carregando uma pá só. Né? A biomassa é quando tu planta uma vegetação, normalmente árvores de ciclo de crescimento rápido, como eucalipto e pinos, e utiliza a lenha dela para produzir energia. Né? E a solar foi a que mais caiu, 26% do custo dela em apenas um ano, de 2017 a 2018. Então vejam que do ponto de vista econômico, há sim no mundo uma melhoria do desenvolvimento sustentável, tá? Do ponto de vista econômico. Nós temos que ver também os outros pontos de vista. Calma que a gente chega lá, né? Não é correto? A gente tem que ver os 3 pilares. Mas isso é igual no mundo todo? Aí que tá. Por isso a importância da geografia. Não, né? Porque uma vez que tu mapeia essa realidade, tu vê que tem países que avançam mais e outros que avançam menos, mas avançam, e outros que simplesmente estão estagnados, ou que até decaíram. Né? A gente vai falar um pouquinho disso aí. Isso aqui é interessante. Ó. Essas cidades, elas são as líderes mundiais bike sharing. Sharing é partilhar, né? Do aluguel de bicicletas. Ou de programas de utilização de bicicletas. Né? Às vezes tu faz parte de um programa, tu usa uma bicicleta de um ponto a outro, tu deixa ela num depósito de bicicleta, na verdade, no estacionamento, onde outra pessoa vai usar. A bicicleta não é tua, ela é pública, né? E às vezes se paga por uma taxa por isso, o que eu acho perfeitamente justo, né? Então, por exemplo, isso aqui é uma taxa de aluguel, rental, né? Aluguel de bicicletas por 100 mil pessoas. Em Antuérpia, né? Berna, Paris, Bordeaux, depois começa a cair Tel Aviv, né? Cidade chinesa também, Oslo, na Noruega, Helsinki, na Finlândia, muita cidade francesa, ó, Paris, Bordeaux, Nantes, que seria Nancy, né? Não, Nice, que é Nice, Nantes, e depois outras cidades aqui, Bélgica, Bruxelas, Dublin, Irlanda, Barcelona, na Espanha, né? Singapura lá na Ásia. Mas veja que o predomínio é Europa. Só que isso aí dá para fazer em todo lugar? Claro que não. E é esse que é o ponto. Porque para te ter a bicicleta como um meio de transporte público bastante utilizado, tu tem que ter cidades mais compactas. Grandes cidades esparramadas, como é o caso, assim, vamos supor, São Paulo, Rio de Janeiro,
ou cidades de países mais ricos, como Nova York ou Los Angeles, nos Estados Unidos, elas são muito difíceis de ter adesão de ciclistas. Por quê? Porque como é que tu vai para o trabalho se tu tem que ficar 2 horas, 3 horas pedalando? É difícil, entendeu? Então, cidades que são mais compactas, elas são grandes, como Paris, mas elas permitem que tu vá de bicicleta até um estacionamento, deposite a bicicleta lá e pegue um metrô, elas permitem mais facilmente a substituição dos veículos automotores, ônibus, carro particular, por bicicletas, né? Tem cidades, por exemplo, na Holanda, né, na realidade chama Países Baixos, onde tu tem uma rede de metrôs integradas com estacionamento de ciclistas muito grande. E daí realmente é possível fazer esse transporte valer, substituir realmente o veículo particular, né, o automóvel. Mas se é a cidade muito esparramada, por exemplo, cidades como Miami, nos Estados Unidos, elas são cidades basicamente que cresceram em função do automóvel, né? Elas são cidades muito espalhadas. Então, o que acontece? Não dá, né? Imagina um dia de chuva, tu indo para o trabalho de bicicleta, 3 horas pedalando. Não tem como, né? Entendeu? Então, se é uma cidade que está integrado o estacionamento da bicicleta com o metrô, aí o programa tem mais adesão. E aí, quando entra metrô na parada, né? Daí tu já pode pensar que, voltando lá, que tu consegue substituir mais a energia elétrica utilizando carvão e gás por outras, como o vento e o solar, né? Que tu produz energia elétrica ao invés de uma energia térmica através da queima do combustível, entendeu? Então isso se torna mais viável, correto? A energia hidroelétrica que nós temos no Brasil também, ela é bastante limpa, se comparar com as energias produzidas a partir da energia produzida a partir de fontes térmicas como o petróleo, o gás e o carvão, né? O que falta realmente é investimento na área de metrô, né? Que daí nós temos poucas cidades no Brasil que têm grandes redes de metrô, né? Porque daí quando tu tem mais metrô, tu consegue substituir o automóvel por veículos não motorizados como a bicicleta e daí tu faz a integração com o metrô. Assim como a energia, ela não tem que ser substituída só por uma fonte, mas integrada com várias fontes, os meios de transporte também têm que ser integrados com vários meios. Daí tu consegue substituir o veículo particular e poluir menos. Não sei se vocês acompanharam aí que quando fez muito frio aqui na América do Sul, nesse inverno, fez muito calor e muita chuva em algumas regiões do hemisfério norte, em algumas outras regiões como o Canadá, Sibéria, na Rússia, e Estados Unidos teve um incêndio pra caramba, né? E também na Europa, na Grécia. Mas teve regiões na Europa, como a Alemanha, que choveu assim horrores. Cenas assim típicas da América do Sul, que a gente está acostumado, de cidade debaixo d'água, né? Bom, tem alteração climática no jogo? Tem. Mas tem aquilo que é falta de planejamento, tá? E isso aí é uma realidade muito presente nas nossas cidades brasileiras e latino-americanas em geral. O que acontece? Essa figura aqui mostra muito como é que funciona a coisa. Quem conhece São Paulo, já deve ter ouvido falar ali, ou já deve ter ouvido falar mesmo sem conhecer, as tais das marginais. O que são as marginais? São grandes vias que circundam a cidade. Quando elas foram construídas realmente em torno da cidade. Só que a cidade se expandiu e superou. Então, o que era marginal, que eram as grandes rodovias em torno da cidade, elas viraram rodovias interiores da cidade, tá? Mas antigamente elas estavam na margem da cidade, daí o nome marginais. E ali nós tínhamos rios como o Tietê, que é o grande rio lá de São Paulo, e tinha um afluente dele chamado Pinheiros, né? E quando ocorria muita chuva, esse rio inundava. Aqui está a bacia, isso aqui é um esquema, né? Pode ser para qualquer rio do mundo, mas é um esquema que explica isso que aconteceu em São Paulo. Então havia uma área de inundação, tá? E quando há estiagem, quando diminui as chuvas, esse rio volta, o volume de águas desse rio volta ao leito normal dele. Bom, o que se fez? Vamos construir as marginais aqui ao redor. Mas para fazer para cá, vai ficar muito distante, eu vou gastar mais com quilômetros de pavimentação, de asfalto.
E para fazer a marginal fazendo voltinha, também eu vou gastar mais. O que eu vou fazer, então? Eu vou retificar o leito do rio, tornando ele um córrego reto, correto? Eu faço isso. Eu escavo ele mais profundamente, a água desce aqui e eu soterro com aterro essas áreas da bacia de inundação do rio. Né? Perfeito? E daí eu encho de casa aqui, correto? Bom, eu faço isso. Só que o clima não muda por causa disso. Né? Ele muda localmente, mas não o clima do estado, da região e do Brasil como um todo. Então as chuvas não vão diminuir absurdamente da noite para o dia, nem num prazo de décadas. E o que vai acontecer? As chuvas vão ocorrer, mas cadê a bacia de inundação aqui? E concorda que esse rio aqui, ó, medido em quilômetros de distância, ele tem mais área do que esse aqui que está retinho? Porque esse aqui que está retinho, vamos supor, aqui tu conta aqui em centímetros, na tela do nosso computador, tá? Vamos botar aqui a reguinha, tá? Aqui na minha tela, eu estou contando aqui nessas imagens do meio, que tem uns 5 centímetros, mais ou menos. Né? Agora, se eu medir esses que estão aqui sinuosos, vai dar pelo menos uns 10. Ele está ganhando nas curvas. Né? O que acontece? A chuva vai ocorrer, não vai ter não vai ter mais a bacia de inundação, vai inundar onde estão as casas. É exatamente isso que vai acontecer. Não é o caso da Alemanha, entendeu? Na Alemanha, realmente, porque as chuvas aumentaram absurdamente. Mas é o caso já histórico, antigo, de cidades como São Paulo, e também em Santa Catarina, aqui próximo, onde tem o Vale do Itajaí, onde tem cidades ali que volta e meia na chuvarada inundam, porque realmente elas estão muito próximas do rio, entendeu? Elas não respeitaram a bacia de inundação. Então essa é uma economia para quem administra e para quem constrói a rodovia. No curto prazo sai mais barato, mas no longo prazo o que acontece? Vai ter que gastar muito mais com desobstrução das vias, porque daí inunda, não vem só água, vem barro, vem lama, vem doenças por causa dos ratos, das ratazanas, né, que transmitem doenças. Eu vou ter que limpar aqui, eu vou ter que gastar com essas habitações, fazer programas de ajuda para a população carente, levar ele para outro lugar. Então, no longo prazo, o barato sai caro. O barato sai caro. Então, pensando em termos estritamente econômicos, não é negócio. Né? É negócio no curto prazo. Então, o que tem muito no Brasil, a gente sabe, né? Aí tem um administrador lá, um gestor, um prefeito. Ele faz uma obra dessas, ganha votos, se reelege, mas a longo prazo, daqui a 10, 15, 20 anos, os próximos prefeitos e os próximos cidadãos, eles vão pagar o pato. Por isso que desenvolvimento sustentável, ele leva em conta o conceito de justiça intergeracional. O que quer dizer isso? As próximas gerações, os teus filhos, os teus netos, etc., eles não podem ser prejudicados por tuas atitudes no presente. Né? E isso realmente é um problema no Brasil, porque a gente vê que, às vezes, independente de partido, ideologia, às vezes até tem um partido que faz uma coisa boa, daí o próximo não prossegue aquele projeto para não dar crédito para o anterior. Isso precisa ser mudado. Tinha que ter algum tipo de lei. Deve ter, é que na matéria jurídica eu sou leigo, tá? Então estou falando sem saber. Consultem os especialistas. Mas deveria ter, se não tem, algum tipo de dispositivo jurídico, legal, jurídico, lei, decreto, sei lá, normativa, que obrigasse a continuar certas obras. Né? Agora, nós falamos do desenvolvimento econômico, falamos da questão ambiental, da preservação, né, da questão ali da bacia de inundação, que tem que ser preservada para não gerar um prejuízo econômico, mas do ponto de vista social, ainda há muito para fazer no mundo. Né? Esses dois mapas, eles mostram a mudança da riqueza, né, o wealth change, por média de pessoa, a riqueza média por cada pessoa, após uma distribuição da riqueza nacional, que é o primeiro mapa, e global, que seria o segundo. Ou seja, se nós pegássemos a riqueza que o Brasil está aqui, vamos pensar em Brasil que é mais fácil, e nós distribuíssemos a riqueza toda do Brasil igualmente por cada pessoa, quanto que aumentaria em média a renda de cada habitante brasileiro?
Segundo essa informação aqui, ó, cuja fonte está ali embaixo, ó, Databook, quer dizer, Anuário de Riqueza Global do Crédito Suíço, né, que é um banco suíço, tá? Tá aqui a fonte aqui, tá? No Brasil, se nós distribuíssemos a renda brasileira igualmente entre todos os cidadãos brasileiros, nós teríamos um aumento da renda média de cada cidadão 4 vezes. No Canadá, só 2 vezes. Por que no Canadá só 2 vezes? Porque o Canadá já é um país mais igualitário. O Canadá é socialista? Não, é capitalista. Só que é um país mais igualitário. Não precisa ser socialista para ser mais igualitário. A Austrália também, um baita país desenvolvido capitalista. Se tu distribuísse a renda igualmente em cada população, para cada habitante da sua população, a renda média de cada habitante australiano aumentaria 2 vezes. Na África também, 2, 3 vezes. Nos Estados Unidos aumentaria 6 vezes. Por quê? Porque eles têm muito mais riqueza concentrada lá. Agora, Estados Unidos é muito mais rico que a Rússia, mas a Rússia aumentaria 7 vezes. Por que aumentaria tanto na Rússia? Porque a Rússia tem muito mais concentração de riqueza. Alguns países que estão em cinza é que faltam dados sobre a realidade deles, tá? Agora, isso se nós dividíssemos a renda de cada país por sua população, né? É o que aumentaria. Mas e se fosse uma distribuição global, da riqueza global? Quanto que aumentaria a renda brasileira para cada cidadão em média? 14 vezes. Se aumentaria 14 vezes a renda de cada brasileiro na média, é porque então o Brasil está muito abaixo da média de riqueza de renda mundial. Porque distribuindo a renda mundial igualmente para cada habitante, o brasileiro, em média, aumentaria 14 vezes a sua renda mensal. Renda anual, tanto faz. Né? A Rússia, se eu não estiver enxergando errado, 19 vezes. A China, 3 vezes só. Ué, porque tu tem muito mais riqueza aqui na China. Agora, olha aqui na África. Esse país aqui, ó, que é o pior caso, Sudão, que passou por uma guerra civil recentemente, aumentaria 325 vezes a renda desse país. Por que aumentaria tanto? Porque o índice de pobreza lá é muito maior. Agora, os que estão em azul claro e azul escuro seriam os que diminuiriam sua renda. Os Estados Unidos diminuiria cerca de entre 1 e 2 vezes, a menos de 2 vezes. Tá? Mas o Canadá, que é mais rico, e a Austrália, que é mais rico, e a Nova Zelândia, os países da Europa Ocidental, declinariam mais ainda, né? Porque eles têm muito mais renda concentrada. Isso aqui dá para fazer? Eu acho que não. Acho que isso aqui é inviável. Por quê? É minha opinião pessoal. Tá? Não é um. Aí eu estou opinando, não estou falando como professor, estou falando como cidadão. Por que eu acho que isso aqui não dá? Segundo o que eu vejo, o que eu entendo, é muito difícil tu criar um sistema global que equalize a renda mundial. Porque os países têm diferentes governos. Talvez, num futuro de ficção científica, haja uma confederação mundial, mas, cara, isso é tão improvável falar que é como falar de ficção científica. Eu não acho uma coisa, muitas coisas do passado que se idealizou e se achava absurdo se tornaram realidade. Então, eu não estou dizendo que não vai acontecer, né? A ausência de evidência não é evidência da ausência. O fato de não existir não quer dizer que nunca vai existir. Mas o primeiro mapa, eu acho que pode sim se realizar. Não de ter uma renda igual para cada cidadão, mas de tu diminuir brutalmente a desigualdade. Por quê? Porque daí tu já está falando de um governo próprio. É mais fácil a gente fazer isso internamente no Brasil, uma vez que a gente consiga ter um sistema político, uma evolução política, né? Eu sei que hoje em dia, perante tudo que acontece, a gente fica meio descrente, mas para quem já viveu um pouco mais de tempo, né, sem querer ser arrogante, mas tem um pouco mais de experiência que vocês, é inegável, né? Sou bem mais velho, então eu sei que as coisas mudam, né? E assim como muda no sentido, pode mudar num outro também. Então eu acho que essas diferenças internamente nos países, elas podem diminuir sim. E isso, assim, é um prazo em nossa vida. Né? Talvez não tanto na minha, mas na de vocês, com certeza. Agora, essa aqui, da segunda, daí realmente é um futuro interessante, tu ter como utopia e tal, mas tu crer nisso
é muito difícil devido aos diferentes interesses e à própria geopolítica dos países, as disputas e os conflitos que existem. Mas essa realidade aqui do primeiro mapa, acho que dá para ser alterada assim em nossa perspectiva de vida. Mas isso é uma opinião pessoal, tá? Não é, o professor disse, ele está certo. Não. Cada um pode pensar da forma que achar mais conveniente. Aqui eu saturei de imagem, mas fiquem tranquilos que eu vou dar um... Falando de Brasil, né? Segundo, isso aqui não é da minha cabeça, né? É segundo dados coletados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, tá? Pelo IBGE e o seu Plano Nacional. Tem um programa aqui que avalia a renda e a qualidade de vida das pessoas, né? PNAD. Então, o IBGE e o IPA, né? Eles fizeram vários dados, coletaram vários dados. E o que seria a extrema pobreza da população, né? Então, em 2001, nós tínhamos mais de 15% da população brasileira vivendo em condições de miséria. Tá? Isso aqui geralmente é tido como menos de $2 por dia. Tá? 2002 esse índice cai, 2003, 2004, 2005 vai caindo substancialmente até que 2014 chega ao seu menor patamar. Depois, crises econômicas se sucedem, a miséria aumenta, mas não tanto, né? E de 2020 para 2021, até o momento, deu um salto. Tá? Então, se tu comparar a situação do Brasil, particularmente, já que nós estamos falando de extrema pobreza no Brasil, em termos sociais, a gente ainda não está muito longe do conceito de desenvolvimento sustentável. Né? Pensar em termos mundiais, também. Né? Mas se tu pensar em termos econômicos, tu tem uma evolução. E se tu tem uma economia melhorando, significa que o desenvolvimento social pode melhorar. Agora, se tu não tem economia melhorando, tu não tem como repartir ou criar programas sociais. Não tem, tu vai tirar dinheiro de onde? Né? Então, tu precisa desse pilar, que é o desenvolvimento econômico, para conseguir conduzir recursos para o desenvolvimento social. Né? Do ponto de vista social, a gente fala muito de dinheiro, de renda, né? Mas é importante a gente lembrar a questão da saúde. Educação também, né? A educação eu vou falar mais outra aula, né? Mas a questão da saúde. Aqui nós temos algumas doenças, né? Que elas estão no caminho de serem erradicadas. A lepra, a malária, rubéola, né? Outras doenças aqui que estão em progresso, estão evoluindo no seu tratamento, né? E tem uma que foi totalmente erradicada no mundo, que é a varíola, tá? Totalmente erradicada. A gente vai ver aqui, ó. A partir do momento que o laboratório Novartis doou uma terapia de multidrogas, de várias drogas, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que distribui esse tratamento livremente no mundo todo. Ou seja, um laboratório fez uma doação. A droga que antes eles vendiam, não, toma, vamos ajudar nessa campanha. A partir, então, aqui, cerca de 2005, 2004, mais ou menos, houve um declínio brutal, né? Que antes tinha até 800 mil casos no mundo, 800K, né? De pessoas com lepra, e esse índice caiu rapidamente e continua caindo, porém mais lentamente, né? Mas veja bem aqui, diminuiu o índice por 4 vezes, né? De 800 mil casos para cerca de 200 mil casos. Por quê? Tu teve a colaboração de um laboratório, um Novartis, junto com a Organização Mundial de Saúde, que levou esses medicamentos para as regiões mais carentes do globo. Né? Então, é possível fazer as coisas. Né? Agora, isso aqui eu botei aqui mais para ilustrar, tá? Mas realmente não dá para ver direito essa quantidade de informação. Eu vou mostrar um negócio aqui, já que a gente fala, estamos vivendo uma pandemia, né? É interessante a gente analisar isso aqui. Eu vou achar aqui o lugar onde tem isso. Aqui, ó. Isso aqui é um site que eu gosto muito, se chama visualcapitalist.com, né? O que tem de gráfico aqui é impressionante, tá? Então, eles fizeram aqui a história das pandemias. Olha só isso aqui. Então, começa lá atrás, né? No ano 200 da nossa era. Então, registros de antigas pragas, doenças, né? A maior zona delas, me perdoe o português aqui, né? Que ceifou a vida de
cerca de 200 milhões de pessoas na Idade Média, é a peste bubônica, né? Chamada peste negra na Idade Média, né? Que matou ali cerca de 90% da população nas cidades. Ó, você lembra daquela que eu falei que tinha sido erradicada? No século XVI, a varíola, que acabou com os índios na América, né? As pessoas falam de guerras, de massacre, escravidão, sim, tudo isso ocorreu. Mas principal morticínio, principal causa do genocídio das populações indígenas foram as doenças que não existiam na América e foram trazidas pelos europeus, como a varíola. Né? 56 milhões de mortos. Não só de indígenas, mas do mundo inteiro. Tá? E depois começa a diminuir. As pragas começam a ser menos eficazes. Por quê? O que entrou na jogada aí? Desenvolvimento da medicina, pessoal. Desenvolvimento da medicina. Agora, claro, quando surge uma nova praga, uma epidemia, e que se torna mundial, e não tem vacina no momento, claro que ela cresce. A penúltima gigante foi essa Spanish flu. Flu é gripe, né? Gripe espanhola, chamada de influenza, no início do século XX. Só que naquela época, atentem para o que eu vou falar, se dava menos atenção a isso. Por quê? Pessoal, porque não tinha internet. Não tinha conhecimento em tempo real. Ah, então está errado ter internet? Não, eu não disse isso, não está errado. Só que se tinha menos conhecimento. Então, muito das mortes ocorridas nesse período estavam... Não se dava atenção a isso, porque o que aconteceu nesse período aqui de grande significado mundial? Primeira Guerra Mundial, né? 1914 a 1918. Então, muita gente morrendo por causa da guerra, isso aqui mal foi percebido. E ela nasceu na Espanha? Aí que tá. Não. Onde é que surgiu a gripe espanhola? No Kansas, nos Estados Unidos, entre as tropas americanas que estavam em péssimas condições de higiene. E por que se falou que era espanhola? Porque o primeiro caso foi registrado na Espanha. Mas nos Estados Unidos não registrou? Os Estados Unidos escondeu. O exército, melhor dizendo, o exército americano escondeu. Por quê? Para não baixar a moral das tropas. Tá? Só para vocês entenderem. E de quando o navio inglês aportou, se não me engano, no Recife, acho que foi no Nordeste, ou acho que foi na cidade de Recife, aí se espalhou rapidamente. E olha aqui, ó, 40 a 50 milhões de mortos. Depois dessa deu um tempo, né? Vieram outras menores, né? A gripe asiática e tal, gripe de Hong Kong. Mas olha aqui, ó, HIV. Continua matando. Continua matando, muito, né? As pessoas dão menos atenção, de modo preconceituoso, por achar que é uma doença restrita a grupos de risco de certa orientação sexual. E está errado. Tá? Na verdade, não só o público homossexual contrai HIV, como usuários de drogas injetáveis e muitos heterossexuais. Né? Então, não é uma imunodeficiência, o vírus da AIDS, né? Que facilita tu desenvolver outras doenças, restrita a um grupo de uma determinada orientação sexual. Isso é preconceito, tá? Então, assim, fica ligado, porque a gente tá falando de Covid hoje, mas HIV tá aí. Então tem que se precaver, se cuidar, tomar as medidas corretas necessárias. Né? Não sou eu que vou falar disso, isso é para aula de ciências, né? Biologia, sabe muito mais do que eu sobre esses assuntos. E atualmente? Bom, daí nós tivemos outras menores, gripe suína, SARS, esse ébola, cara, esse ébola, ou ebola, né, é de filme de ficção, sabe Walking Dead? Esse filme de zumbi? Tipo isso, cara. Só que o vírus dura pouco tempo no ar. Então, a capacidade de disseminação do ébola é muito restrita, entendeu? É diferente desse vírus aqui, ó, que está aqui achurado. Por que está achurado? Porque a gente não sabe se isso vai crescer ou vai ser controlado. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês, deixando essa aula meio sombria, né? Na verdade, a minha intenção não é essa. A minha intenção é mostrar que isso não é o fim do mundo, não é o apocalipse. Apesar de eu saber que é triste e pesado,
Mas eu estou mostrando para vocês que a humanidade sempre conviveu com isso, tá? Mas o que melhora isso? Desenvolvimento da ciência. Então, uma frente que tem que ser combatida, obviamente, é controlar as pandemias, as doenças, o desenvolvimento científico. A outra frente que tem que ser combatida é a ignorância, é a desinformação. Isso aí só se consegue disseminando fontes confiáveis de informação, indo atrás. Recebeu uma coisa por WhatsApp, meio absurda? Confere. Procura na internet outras fontes, vê se procede. Ah, o órgão tal, o instituto tal, tribunal tal falou tal coisa. Põe lá no buscador, põe lá para ver se o site mesmo confirma isso, o original. Né? Então, para contribuir para elucidar os casos e não ajudar a desenvolver a ignorância, e inclusive fazer com que as pessoas se cuidem adequadamente, tem que combater a desinformação. Aqui, nessa figura aqui, o tamanho das pandemias comparadas. Né? Peste bubônica, campeã total, depois vem varíola, depois vem a gripe espanhola. Eu prefiro chamar de influenza para não ser injusto com a Espanha, né? Mas só para vocês terem uma ideia. E aqui está o Covid. Tá? Não estou desprezando ele, tá? Eu só estou dizendo que ainda é uma coisa que pode ser estabilizada ou pode crescer. Isso só a história dirá. Tá? Voltando aqui à nossa aula, quero terminar para não tomar mais tempo de vocês. Opa, acabei de fazer uma besteira aqui. Aqui. Ah, e tem outras coisas, tá? Outras coisas que a gente às vezes não fala. Aqui nós temos a percentagem da população mundial que sofre com mal da depressão. Qual país vocês veem aí com maior índice? Dá para ver ele ali. Cerca de 22% da população afetada. Consegue ver que país é esse? Afeganistão, pessoal. Não é à toa, né? Então, existem razões biológicas, propensão orgânica, mas existem questões sociais que acirram o problema, entendeu? Isso aqui é muito interessante, pessoal. Eu vou falar na próxima aula, porque já deu meu tempo, eu não quero roubar. Mas isso aqui é uma prova de como as coisas podem ser muito aprimoradas e melhoradas com o trabalho de uma boa administração pública. Né? Depois eu vou, na próxima aula, ver se é outro assunto, mas eu vou retomar essa série de imagens aqui, falando disso aqui, entendeu? E eu recomendo a vocês darem uma lida, pelo menos os 2 primeiros textos. Eles têm uma visão propositiva e uma visão crítica sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. São textos bem curtos, cerca de 1 página cada um. Tá legal? Só deixa eu voltar aqui para a tela. Aqui. Então é isso, pessoal. Ó, espero que todos tenham colocado o nome aqui no chat para eu dar presença. E até a semana que vem, tá? Uma boa semana para todos. E em breve a gente vai se ver, eu acredito, né, ao vivo e a cores aí, tá bom? Um abraço para todos vocês, tchau, boa aula.